Aí eles sanitaram, tudo era costume, todo dia eles brincaram lá na capoeirinha em roda de cá, tinha um limpo, eles brincavam tudo atrás um do outro. De repente aconteceu essa, eles brincando lá, não esperavam. Aí abaixou. E Janiel foi o primeiro que riu. Janiel ainda disse, Chumaco tá rindo não, aí. Ri bem baixinho, a bolinha de fogo. Eles nem ligaram, só correndo atrás do outro e achando graça. E todos três, essa massa. Aí até que uma hora o bicho abaixou mesmo. Aí dizia que rinha aquela bolona de fogo. Aí a rentania era tão forte, Janiel não aguentou. Os outros correram logo, e Janiel não aguentou, caiu lá, cortado desse arame. Mas o Zé Felipe correu, os atrapalhou, caiu ele em roda. Se atrapalhou de lá, ficava olhando pra ele. Lá ele caiu no chão. E o bicho assim baixinho, só ruando. Chumaco, vai lá, Chumaco. Mete a mão e puxa ele. Chumaco foi. Quando foi estirando a mão aqui, foi pegando. Chumaco atendeu pra trás, o rento que era forte. O rento era tão forte que ele disse que abanava tudo. Fazia um chiado. O rento que era forte. A ventania era tão forte, igual esse vento aqui. Era eu e o Felipe. Aí eu saí correndo. Aí talvez ele tava gritando pra gente socorrer lá, né? Aí ele correu fácil, correu. O Janiel ficou no chão. Aí um negócio aceso, aí depois se apaga, depois se apaga, você já tá. Só tinha um pedaço e outra de cone de buchão, fermeiro. Aí tinha 2 homens lá dentro e um ficou assim na porta, né? Um abriu a porta, o outro ficou de trás do outro, abaixado. Aí, só que as unhas, só que não era de nós não, era como unha de galo. Aí ele começou a apertar, até que ele parou de apertar. Ele só tinha um negócio na boca, um canivete. Aí depois ele pegou, aí começou a furar você. Isso aí, 6 horas ao fechadinho da noite. Já tava pardeando pra ele chegar em casa. Chamaram, aí eu saí pra porta da cozinha, aí eles contaram a história dele. Menino, e cadê o Janiel? Ora, vovó, ficou lá. Caiu lá, o bicho abaixou e tá lá banando. A primeira vez que eles contam, e eu acredito que eu tivesse ido olhar, né? Mas não. Aí até que não tá terminando. Aí o Janiel chegou. Menino, tu chegou. Aí se calaram. Aí, Roró, só fazer aí. Aí, menino de Deus, o que é isso? Ora, Roró, foi um bicho que cortou eu. Pronto, levante o bracinho. E aqui nós temos as escoriações do braço, né? Então aqui tudo isso aí foram as garras, né? Ou coisa parecida, né? Este caso ocorreu no dia 2 de novembro de 2008, na área rural do município de Itarema, no Ceará. Em outubro do ano passado, 2020, eu consegui localizar a família, que já estava morando em outra localidade, para conversar sobre o assunto. Dona Maria, a avó de Janiel, me contou que ele era o mais novo dos seus netos. Tinha 6 anos na época do evento e brincava com seu irmão Chumaco e o primo Zé Felipe. Dona Maria conta que sua casa ficava a menos de 50 metros da casa de Janiel e que depois do ocorrido ele passou a ter medo de atravessar o terreno quando anoitecia. Dizia que tinha medo de ser pego de novo e ela o levava segurando as mãos. Na adolescência, Janiel não gostava de falar no assunto e até hoje seu irmão também tenta desviar quando é perguntado sobre a história. Não me lembro não, já é passado já. Você não viu uma bola de fogo descendo? Foi, nós vimos, né? Era uma bolinha assim, era vermelhinha, né? Aí se apagou de hora pra outra. Sim.
aquele irmão lá, Algum tempo depois do ocorrido, os pais de Janiel se separaram. E como seu pai, Raimundo, costumava viajar a trabalho, eram seus avós que ajudavam a cuidar das crianças. Janiel faleceu cedo, aos 16 anos. Ele testava uma espingardinha de caça, em frente de casa, quando o tiro saiu pela culatra e o atingiu. O caso de Janiel tem algumas peculiaridades que me despertaram a atenção. Essas crianças, que tinham de 6 a 10 anos, viviam em um sítio, em um lugar remoto. Na época não tinham eletricidade e não tinham acesso à televisão. Diferente da maioria das histórias de abdução, onde as vítimas costumam se lembrar do incidente sob hipnose, este caso foi relatado a outras pessoas logo após o ocorrido, com coerência e riqueza de detalhes. Diante de um machucado tão grave, me parece improvável que as crianças tivessem tempo e motivos para elaborar uma história tão complexa. Segundo Dona Maria, que foi a primeira a encontrar Janiel, o corte embaixo do braço era profundo e largo, caberiam 4 dedos dentro dele. Era um corte seco, sem sangue, e havia uma espécie de espuma no local. A camiseta dele não tinha nenhuma marca de sangue. Janiel não reclamava de dor, parecia estar anestesiado. Ele foi levado ao hospital para fechar o corte. Desde aquela época, Janiel era acusado por seus colegas de ter se ferido em arames e de ter inventado a história. Dona Maria me contou que naquele terreno, sim, havia um amontoado de arames, de uma cerca antiga, e que eram lisos e não farpados. Também me contou que no dia seguinte ao incidente, quando foram ao local, o arame parecia estar queimado. As crianças narraram que quando o objeto se aproximou deles, o metal do arame parecia estar se acendendo, ficando vermelho. Apesar de parecerem marcas superficiais, seus irmãos relatam que até seus 16 anos, quando faleceu, as marcas ainda estavam visíveis. Alguns pontos ligam o caso de Janiel a outros relatos da região. As chamadas bolas de fogo são frequentemente vistas no sertão nordestino. No município de Pentecoste, chegou a perseguir moradores, e na cidade de Quixadá, uma mulher diz ter sido quase abduzida. Uma quintura enorme mesmo. E a quintura vinha de onde? Vinha de cima, da luz. De cima. Eu olhei pra cima e vi só a tochona assim grande por cima da minha cabeça. Tipo, segurando a gente, uma pressão, prendendo que a pessoa não tem força de sair. Foi Deus mesmo que me livrou. É tipo um imã que fica assim, prende a pessoa no chão, mesmo que a pessoa fica sem força de sair. O vento forte e quente, que é algo ausente na maioria dos casos de abdução, pode ter sido a causa de outros 2 eventos. Um em que algo amassou plantas em Itapiúna e outro onde bananeiras foram quebradas, em Mulungu, ambas cidades do Ceará. De sexta-feira para cá eu tô acreditando que existe esse voador. Que aqui ele veio de cima. Quem fez isso aqui veio de cima e voltou. Animal não foi? Não tinha caminho para animal entrar. E o animal não ia fazer isso aqui, ó. No caso de Mulungu, o som relatado do objeto parece ter semelhança também. Janiel dizia ter um chiado, parecido com som de chuva. E a testemunha de Mulungu fala em um chiado também, como o barulho de uma fritura em óleo. Que lá onde aconteceu, a chiadeira foi lá. Vai ser assim. Que mais forte que eu tô fazendo aqui. Eu quase deixei aqui mesmo, de chuva. Foi fácil aí você? Não. Fazer isso, né? De novo. Aí depois. Na noite anterior à sua morte, Janiel quis telefonar para seu pai, que estava trabalhando em outra cidade. Ele e seu irmão Schumacher foram até um local da propriedade em que o sinal de telefonia era melhor. Após conversar com seu pai, Janiel passou o telefone para seu irmão, voltou para casa e foi se deitar. Schumacher permaneceu lá por mais algum tempo. Schumacher conta que ao voltar, quando entrou na casa, viu uma figura estranha na janela, pelo lado de fora. Ele foi direto para o quarto da avó, e Janiel, que dormia na rede da sala, não acordou. Aí, de que, menino? Tô toda arrupiada. Se você souber, ali do alpendre, ou uma marabota feia, o que? Sei lá, não sei nem contar, parece um homem, não sei o que é aquilo. Sei lá, uma coisona, de um homem, a cabeçona desse tamanho, cabeçona pelada. Tô todo arrupiado. Tu não reza, te benze, ai que benzer, ai rezar. Ele tava de fora assim, do lado da janela.
Só eu os olhos mesmo, de fogo. Igual o motoqueiro fantasma, que quando agora, passa, né? Igual no filme da TV? É, isso. Schumacher ainda conta que foi verificar o que era. Diz ter dado uma volta ao redor da casa, mas não achou nada. Perguntei a ele ainda se achava que esse ser poderia ser o mesmo que havia atacado seu irmão, e ele me disse que não. A impressão que me deu é que a família ligou esse ser misterioso com o prenúncio da morte de Janiel, algo sobrenatural, mas nada ligado ao ataque de quando era criança. A irmã de Janiel diz que também havia sonhado com ele nessa mesma noite. Todo tipo na minha frente. Chegou minha vez. Vou sentir muita falta. Rapaz, eu fiquei tão arrepiada. Eu me levantei assim, assustada. Meu Deus do céu, aquele aperto no meu coração, né? Como se algo ia acontecer e tinha que eu estar do lado. Aí eu peguei a moto que a gente tinha. Eu vou lá na avó. Mas na manhã seguinte, a sua moto quebrou a caminho do sítio. Não fosse isso, ela acha que teria presenciado o acidente. Alguns pontos que eu queria destacar. Primeiro, a imagem dos seres são meramente ilustrativas. No vídeo, o Janiel descreve os ETs como seres com cabeça grande, olhos brancos, nariz grande, orelhas grandes, né? Mas depois uma equipe de ufólogos de Sobral foi lá e os detalhes não são exatamente esses. Então, a orelha grande, por exemplo, o nariz grande, não está claro se o relato é muito consistente, né? Só as unhas grandes, que é uma coisa que permanece no relato e que até pode ter deixado as marcas físicas. Também não ficou claro para mim se os dois meninos que estavam com o Janiel chegaram a ver a nave e os seres, né? Porque os relatos são um pouco conflitantes, já faz muito tempo, e o Schumacher, que é o irmão do Janiel, não gosta de falar no assunto, então é muito difícil extrair informações dele. Então o que a gente sabe é que o Schumacher e o Zé Felipe chegaram a ver a luz se aproximando. O Schumacher disse para mim que ela era talvez desse tamanho, 50 centímetros talvez de diâmetro, né? Mas depois ela se apagou e o vento era forte e eles chegaram a fugir. Então não sei se eles chegaram a ver a nave ou seres mesmo de longe, né? Então o relato que a gente tem é apenas do Janiel falando sobre os seres. Então é difícil comparar o que o Schumacher falou que viu também pela janela da cozinha, né? Ele falou que era um ser de cabeça grande e olhos de fogo. Ele disse que acha que não era o mesmo ser, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não chegou a ver os seres que estavam na nave. Então essa possibilidade de ser o mesmo ser, né? Ou o mesmo tipo de ser, ela não está exatamente descartada, né? Sobre o formato do OVNI, também a gente não tem uma descrição muito precisa do Janiel. Ele falava que tinha uma vidraça e era feito de metal. E como as pessoas lá costumam se referir àquele objeto de disco, não dá para saber se ele tinha uma forma meio discoide mesmo. Eu coloquei na ilustração como redondo, mas é mais porque o formato para mim não era claro, né? E disco é um termo muito que eles usam lá na região. Eles falam, em vez de chamar de OVNI, eles falam um aparelho, um disco. Então pode ser um termo genérico que eles usam falando de disco, mas não que o objeto que apareceu lá fosse realmente um disco. O tio de Janiel, chamado Nelson Filho, me contou que onde eles moravam não tinha eletricidade, então era muito escuro e não era incomum se ver essas luzes cruzando o céu durante a noite, né? Uma luz vermelha, cruzando o céu. E eles sempre brincavam assim, chamando olha o disco, né? E ele fala que o pai dele, que é o avô de Janiel, o Sr. Nelson, ele chegou a ver um desses objetos bem de perto mesmo. Até a Dona Maria fala que ele viu uma tochona grande uma vez, bem de manhã cedo, né? Então o termo disco é um termo genérico que eles usam, a gente não sabe a forma do objeto. E finalmente eu queria agradecer principalmente a família de Janiel, que me recebeu muito bem quando estive lá. Até passei a tarde toda com eles, fui convidado para o almoço. Agradecer principalmente a Dona Maria, que é a avó de Janiel, ao seu tio, que é o Nelson, e os irmãos Schumacher e a Claiane. Nesse dia que eu estive lá, o pai de Janiel não estava lá porque ele estava trabalhando em uma obra em Fortaleza, né? Mas eles me contaram assim um fato curioso, que eu perguntei por que o nome dele era Schumacher,
ele me contou que o pai dele gostava muito de Fórmula 1. Então Schumacher é de Schumacher mesmo. E, inclusive, quando o Janiel nasceu, ele queria colocar o nome de Michael nele. Mas no final das contas ficou sendo chamado de Janiel. Muito obrigado por assistir. Espero que curtam este episódio e curtam o canal, continuem acompanhando os vídeos. E até a próxima.